Olha a caixa aí, olha a caixa aí. Anúncio! Olha lá, boa tarde a todos. Boa tarde. Nós tivemos agora a reunião com o governo, o SINCEPA estava presente para tratar da pauta financeira aí dos companheiros que são que é do apoio, né, que está com o salário congelado desde 2014, e tivemos uma pauta sozinho com o governo com relação ao piso, né, que é o restante do piso retroativo, tá? Com relação à pauta geral, os companheiros estão sem estão sem o aumento, né, estão sem reajuste desde 2014. O que se conseguiu avançar junto ao governo, e isso vai impactar em todas as secretarias, é a apresentação até o dia 24, ficou uma reunião já agendada para o dia 24 com os dois sindicatos, de uma proposta com relação ao Vale Alimentação, que a princípio atingiria, por proposta dos sindicatos, servidores que ganham até 2 salários mínimos, tá? Essa proposta ela não foi a primeira, né, dos sindicatos, depois de muito debate, muita discussão e, né, uma sinalização até de sair sem nenhum indicativo de nada, a gente chegou a esse entendimento depois de uma cobrança, que se apresentasse uma proposta até dia 24, no dia 24 dessa reunião, de implementação de Vale Alimentação, para tentar aí, não vou me alongar muito aqui com relação aos motivos, mas para tentar corrigir um pouquinho, tirar um pouco o peso, né, desses servidores que estão há muito tempo sem nenhum tipo de reajuste, tá? Então, dia 24 nós teremos essa reunião e eles vão trazer. A princípio, para quem tem mais ou menos, quem ganha até 2 salários mínimos, valores não foi fechado. Surgiu uma proposta de, no mínimo, lá R$400, mas não foi fechado por conta deles apresentarem, ficou que eles apresentassem a proposta do valor, tá? Desde já, o Vale Alimentação, ele vai atingir a todos, tá? Em estudos futuros. A princípio seria somente para os servidores que ganham até 2 salários mínimos. Diga lá. Todos os servidores de todas as secretarias. Por isso que os dois sindicatos estavam presentes hoje, tá bom? Era uma solicitação nossa para os servidores do apoio que trabalham com a gente, mas também tem as outras secretarias. Esse Vale Alimentação vai ser pago antes do ensino do carro. Lembrando, também foi uma proposta, uma cobrança, uma exigência nossa, que esse Vale Alimentação ele já fosse implementado na folha de novembro, que seria para pagar, inclusive está na ata, nesse texto, antes do Círio do Acará, tá? Aí, dia 24, a gente vai verificar a resposta deles e como vai ser feito esse pagamento, tá? Com relação à nossa pauta específica do piso salarial, ficou acordado, ficou decidido, né, depois de alguns debates, depois que a gente colocou alguns números novamente, números que eles têm, que eles sabem, né, mas que infelizmente no meio da mesa de negociação a gente sabe que às vezes, né, alguns tentam fugir. Ficou acordado que no dia 24 também de outubro eles vão trazer nova proposta com relação à implementação. Qual foi a nossa proposta? Foi o que foi acordado na Assembleia, 13%, o que falta do piso, e o retroativo a gente discute depois que eu digo no ano que vem, tá? Então nós batemos nessa proposta, novamente houve, né, em alguns momentos ali, uma sinalização de ser contrário a isso, né? Mas conseguimos no final que também nessa mesa de negociação do dia 24, eles trouxessem, na verdade, a resposta da implementação do 13,24%. Rapidamente, só com relação à questão do piso, que a gente demonstrou para eles que eles fizeram a pergunta, então vocês preferem o ajuste do que falta e o retroativo a gente discute? Sim, por quê? Até para a gente não... a questão do piso, o impacto dá em torno de, os 3 meses que faltam, em torno de 1.300.000, né? 1.300.000, mais ou menos. E o de retroativo, o impacto, fazendo tudo vai dar bem mais, acho que dá mais de 4 milhões aí que tem de retroativo. Não 4 milhões para cada um, mas de todo esse retroativo que tem aí, não é uma má ideia, né?
todos os retratos que tem. Mas é importante colocar aqui, companheiros, que quando iniciou a fala do piso, eles foram logo taxativos. Olha, nós temos uma ata que diz que esse restante do piso era para discutir só em 2023. Opa, não tem não. Ficou aqui. A última discussão nossa é que se tem a ata, me mostre a ata. Ah, não, a gente não tem a ata aqui. Então, beleza, se não tem a ata, não existe. Tá? Então, o que ficou acordado entre as partes, e agora eu digo que isso está em ata, que nós temos a ata, é que pagar os 10% em maio, que a gente ia dar o fôlego para o governo para pagar as férias, etc e tal, e a gente voltava à discussão no segundo semestre. E é isso que nós, é isso que nós estamos fazendo. Então, é isso que nós estamos cobrando. Aí foi que deu uma recuada e disseram, então, vamos levar essa questão do 13%, a gente vai trazer no dia 24, compromisso não vai ser pago antes do dia 24, não vai fechar folha antes do 24, para poder se implementar, tá? A gente espera que seja positiva. A gente avalia que foi positiva a reunião, avalia principalmente no que diz o requisito a questão do Vale Alimentação. O Vale Alimentação, na nossa avaliação, ele já ficou praticamente fechado, ficou só de fechar o valor. Tá? No dia 24, a gestão municipal, na pessoa do prefeito, ele vem já só para anunciar. Tá? A gente avançou isso, foi um debate Sintep e Sincepa. A gente fez uma intervenção, porque ele já estava zerando, não ia dar nada, então a gente entrou com uma intervenção, para não sair sem nada para esses servidores. E como não tem impacto em imposto, então melhor Vale Alimentação do que reajuste, porque reajuste tem que mandar para a Câmara, mas não sei, tem vários processos para as outras categorias. Diga. Nessa reunião que vocês estavam negociando, nessa mesa de negociação, quem participou? Secretária, prefeito, jurídico, algum? Não, prefeito não está. Tá, só complementando aqui também, que eu acabei esquecendo, com relação à pauta dos servidores de todas as secretarias que estão com salário congelado, também tem, dia 24, uma resposta imediata com relação à implementação do Vale Alimentação. Mas também, a primeira mesa também vai ser formulada aí uma planilha, um cronograma, na verdade, para estar debatendo o reajuste, as perdas salariais deles, tá? Não é somente o Vale, tá? Então não é somente o Vale, mas com relação às perdas é uma situação futura, mas que já vai iniciar o debate nesse momento. Eu queria aqui também lembrar vocês, com relação à pergunta da Simone, quem estava presente pelo governo foi o doutor Enio, doutor Afonso, que é o responsável contábil, o doutor Dagoberto, que é o jurídico, chefe de gabinete jurídico do prefeito, e a secretária de Educação, tá? Só queria reforçar aqui com vocês todos que, mais uma vez, a mesa de negociação, mais uma vez esse debate, ele teve sim alguns embates, ele teve sim algumas conversas de lá e de cá, e novamente, o que a gente já previa, que a gente já colocava aqui, e foi importante a participação do Dr. Paulo nessa mesa, que tentaram justificar a decisão do Estado para não dar esse resto do piso, só que o Dr. Paulo fez a fala que derrubou, o debate jurídico com relação ao piso salarial, tá? Então, estou reforçando isso aqui para que a gente possa conseguir visualizar e também mostrar para a categoria que a gente, a mesa de negociação, ela não é de conversas tranquilas, A gente tem sim embates, a gente rebate pontos de discordância e chegamos aqui. Se a gente tivesse parado lá no comecinho, a informação seria que não tem mais nada, tá? Encerraríamos a mesa. Então, dia 24, a gente vai ter a resposta. Colocamos, através dos números que foram levantados dentro do portal da transparência, que existe sim a possibilidade de dar esse resto do piso, sem comprometer a reforma de escola que está sendo feita, sem comprometer a folha salarial, sem comprometer nada dentro da educação, tá? Existe uma fala também do governo com relação aos limites prudenciais com relação à folha, mas isso aí, tem alguns pormenores dentro da educação. Então a gente conseguiu rebater, a gente conseguiu provar fatos e números aí que é de conhecimento deles que o piso ele não vai impactar, ele não vai travar a administração
para esse resto do ano aí, se ele der essa complementação do piso, que ainda falta de 13,24%. Tá bom? Alguma pergunta?